Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu venho aqui para atualizar a playlist referente ao Terapeutiando. E aqui eu gostaria de conversar com vocês sobre o que eu já vinha conversando no vídeo anterior, tratando-se dessa playlist. Então veja bem, se você não assistiu o vídeo anterior, você pode vir aqui no comentário em destaque e aí você vai encontrar o link relacionado ao vídeo anterior. Bem como você vai encontrar aí o link relacionado à playlist onde eu trago as sessões referentes ao Terapeutiando. A nossa autoestima, ela é muito protegida por traços narcísicos, né? Então, os traços narcísicos, eles são importantes para a nossa autoestima, para sentirmos seguros com as nossas realizações, as nossas execuções, né? Então, quando eu falo de narcisismo, na contextualização que eu venho falando desde o vídeo anterior, eu me refiro ao narcisismo patológico. É diferente, né, deste narcisismo, que é um traço importante no que diz respeito às nossas movimentações para a vida. Então, esses traços narcísicos, que é importante para a nossa segurança, para com o nosso si mesmo, esses traços narcísicos que são importantes para a nossa autoestima, é diferente de um transtorno de personalidade narcísica, por exemplo. Então veja bem, o ser humano que é acometido pelo narcisismo patológico, ele não reconhece a alteridade do outro. Ele não reconhece o outro como um diferente do seu si mesmo. E ele não reconhece isso, não é abarcado por uma genuidade, é abarcado por uma perversidade mesmo. Ele demanda desse comportamento, ele demanda desse movimento de modo consciente. Ele sabe o que é o limite, ele sabe o que é a alteridade do outro, ele sabe o que é a singularidade do outro, ele sabe que o outro é um diferente dele, mas ele não aceita. Ele não aceita. Ele não reconhece, de modo consciente, ele não quer reconhecer este limite. Ele quer o mundo e todos os outros girando em torno do seu si mesmo. Entende? Porque o narcisismo há de ser acometido por uma perversão, né? E a perversão, ela demanda de uma consciência dos limites. Ela demanda de uma consciência dos limites. Mas esses limites não são aceitos por este que tem aí um transtorno de personalidade narcísica. Ele reconhece que o outro tem uma singularidade, ele reconhece que o outro tem uma subjetividade, ele reconhece que o outro tem uma individualidade, ele reconhece que o outro tem a sua vida individual para dar conta. Mas ele não respeita esse limite entre o eu e o outro, ele quer o outro voltado para ele, né? Ele não respeita esta alteridade e quer que esta alteridade seja uma extensão da sua identidade e não uma alteridade a ele. Ele quer este outro como uma extensão da sua identidade e trata este outro como um servo. E aí eu estou falando aqui realmente de relações unilaterais, onde só você se doa, onde só você dá conta de escutar as demandas do outro e de ser aporte para este outro.
Eu não estou falando aqui da relação que é bilateral, onde ambos se ajudam, onde ambos se doam, onde ambos estão ali caminhando lado a lado, compartilhando cada um as suas problemáticas e tendo um como aporte do outro ali. Eu falo de relação unilateral, onde só você se doa, onde só você dá conta de escutar as demandas do outro e de ser aporte para o outro. Também não estou falando aqui de relação entre psicólogo e paciente, né? Porque aí estamos diante de um setting terapêutico onde o psicólogo, ele de fato se forma, academicamente falando, para ter uma escuta técnica, para ter uma escuta aperfeiçoada quanto às demandas do outro e assim intervir de modo que este outro venha realmente se implicar naquilo que é fonte de destrutibilidade, naquilo que é fonte de sofrimento. Mas mesmo em uma relação entre psicólogo e paciente, precisa ser uma relação bilateral. Se for uma relação unilateral, não funciona. E quando eu falo dessa relação bilateral no setting terapêutico, eu falo de o paciente estar disposto a implicar-se, a tomar posse da sua elaboração psicoterapêutica. E aí, gente, é preciso você cada vez mais se dar conta da tua subjetividade, para que você venha protegê-la. É preciso cada vez mais você se dar conta do que é a tua singularidade, do que é a tua individualidade, para que você não venha ser invalidado em uma relação onde o narcisismo contamina. Porque o outro que se relaciona com você e demanda de um narcisismo patológico, ele vai se colocar como centro de tudo. E você acaba mesmo sendo controlado por este outro, porque a manipulação que este outro demanda para que venha a ser o centro de tudo é muito sutil. A alienação demandada sobre você é muito sutil, é muito delicada, chegando a ser muitas vezes imperceptível. E quando menos você espera, você está aí alienado ao ego deste outro, você está aí alienado ao ideal de ego deste outro. E vale salientar o que eu já salientei na sessão anterior, tratando-se dessa playlist. Vem aqui que você vai encontrar o vídeo referente à sessão anterior, tratando-se dessa playlist. Vem aqui no comentário em destaque que você vai encontrar o vídeo que vai te levar a esta sessão anterior. Quando eu falo de relação que está contaminada pelo narcisismo patológico, eu não falo aqui só de relação entre casal. Isso pode acontecer em qualquer modalidade de relação. E você precisa estar atento para que você não venha perder, deteriorar, fragmentar a tua subjetividade, a tua singularidade diante dos caprichos deste outro. É uma prisão afetiva, é uma prisão emocional que gera muito sofrimento. E por que é que gera muito sofrimento? Porque você se sente invalidado, mas você não consegue colocar o limite. Porque diante do movimento de manipulação deste que é narcisista, diante do limite, quando ele se vê ali diante do limite, ele vai se colocar como vítima. Ele vai se colocar como sofredor. E diante disso você começa a entrar na dimensão da culpa. Agora, diante disso, é muito importante fazer um adendo e conversar com vocês sobre seres humanos que estão aí fundamentados em uma personalidade psicótica, tá? Porque o ser humano que está fundamentado em uma
personalidade psicótica, ele de fato pode até ter traços narcísicos, patológicos, mas este movimento de manipulação e alienação sobre o outro não é consciente como no caso do narcisismo, que está puramente acometido pela perversão. Mas isso são detalhes minuciosos que eu irei deixar para outro vídeo, tá bom? Mas, a grosso modo, falando de um narcisismo que está aí fundamentado na perversão, você precisa ter muito cuidado, né? Porque este outro, diante do limite que você coloca, para preservar a tua individualidade, para preservar a tua singularidade, diante disto, este que é narcisista vai se colocar como sofredor. E você vai entrar na dimensão da culpa. Você vai sentir que você não está sendo ponto de apoio, ponto de suporte o suficiente para esta pessoa. Você está deixando esta pessoa na mão e por isso ela é sofredora. Você não está sendo suporte significativo e por isso ela é sofredora. E é assim que tu tem a tua subjetividade cada vez mais deteriorada. E é assim que tu tem as tuas demandas e as tuas angústias sempre invalidadas. Não, você não sofre, você é forte. Eu sofro mais do que você. E, portanto, você tem que estar ao meu lado. Você tem que estar disponível para ser aporte incondicional, porque eu sou mais vítima do que você. Aí você me diz, Caio, eu tenho noção, eu tenho a consciência de que eu vivo uma relação assim. E por que é que eu não consigo sair? Por que é que eu não consigo pôr o limite e manter este limite para preservar a minha subjetividade, para preservar as minhas singularidades, para preservar a minha individualidade? Bom, é sobre você olhar para a tua vida e identificar o quão nessa vida você já foi deteriorado, o quão nesta vida você já fora machucado, você já fora machucada, você já fora deteriorado, você já fora deteriorada. E o quão, como consequência disto, você naturalizou o lugar de vítima. E o quão, como consequência, você, ao naturalizar este lugar de vítima, você se acostumou com o ser maltratado, com o ser maltratada. Você toma isto como normal e como sendo algo sobre a vida, algo natural da vida. É isso, gente. Cuidem da subjetividade, da singularidade, da individualidade de vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou formado em psicologia, atuo como psicólogo clínico, né, como psicoterapeuta. Então, se você tem a necessidade e tem o desejo, né, de adentrar em uma elaboração psicoterapêutica, você pode vir aqui que você vai encontrar o meu WhatsApp, aí mesmo, no comentário em destaque na plataforma do YouTube. E aí, entrando em contato comigo pelo WhatsApp, você vai ter o acesso às informações pertinentes quanto às minhas sessões, que são 100% online, tá bom? Para além disso, eu trabalho também como conselheiro psicológico. Se você não entende o que é um conselheiro psicológico, você pode vir aqui também no comentário em destaque e você vai encontrar aí o link da playlist, né, onde você vai começar a ter o entendimento do que é um aconselhamento psicológico, tá bom? No mais é isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.